Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Tática Didática e a gente vai entender hoje como que o Flamengo resolveu a partida contra o Fortaleza em apenas 7 minutos. Foram 7 minutos cruciais para o Flamengo resolver a partida, fazer 3-0 e a gente vai entender um pouquinho da parte tática de como é que o Flamengo se portou em campo. Mas antes da gente entrar nos detalhes, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar o like no vídeo, que quanto mais like, mais esse vídeo vai ser compartilhado, mais ele vai aparecer. E também dá uma olhadinha no Tatiquista aqui, que é o nosso clube de membros, que tem uma série de benefícios bem legais. Então vamos direto para o vídeo, logo depois da vinheta. Bom, para a gente começar a falar sobre o jogo, primeiro a gente precisa entender qual foi a escalação que o Flamengo utilizou na partida. O Flamengo ele veio de uma série de desfalques, né, além da data FIFA que está acontecendo. Tiveram alguns jogadores que estão lesionados, então o Flamengo perdeu algumas peças muito importantes, umas peças-chave do seu elenco, e isso aparentemente ia trazer uma dificuldade para o Flamengo. A gente pode ver que o Flamengo iniciou a partida com o Gabriel, o goleiro. O Diego Alves veio de uma gripe, né, não pôde jogar. A zaga, o Davi Luiz já vinha de uma lesão, o Isla está na seleção, o Arrascaeta está fora, então o Flamengo fez algumas mudanças, algumas adaptações no seu jogo, né, na sua formação, para poder tentar vencer a equipe do Fortaleza, que é uma equipe muito boa, que estava com a mesma quantidade de pontos que o Flamengo, e o Flamengo conseguiu emendar e conseguiu fazer um resultado muito positivo. Logo no início do jogo, a gente pôde ver que a equipe do Fortaleza ela não deixava o Flamengo trabalhar com muita tranquilidade. Apesar da equipe do Fortaleza não pressionar o Flamengo o tempo todo, em alguns momentos desses primeiros 10, 15 minutos, a equipe do Fortaleza subia a pressão, principalmente tentava fazer um encaixe homem a homem assim para o Flamengo não progredir no campo com muita facilidade. Só que durante todo o jogo a gente vai perceber que a equipe do Fortaleza tinha um espaçamento entre as linhas muito grande. Então o Flamengo conseguia achar isso entre linhas. O Ilharão foi uma válvula de escape muito grande na primeira fase de construção. No último terço, o Andrés Pereira teve muita liberdade pelo meio de campo. Eu acho que inclusive foram um dos destaques dessa partida, além do Michael, obviamente, que fez 2 gols no jogo, né? Então, a gente pode ver que o Flamengo também espelhava essa marcação do Fortaleza. O Flamengo fazia esses encaixes e não deixava a equipe do Fortaleza sair jogando. Que é uma das características dessa equipe do Voivoda, que ela tem uma adaptabilidade muito grande, né? Apesar dela ser uma equipe muito boa em transição, a equipe do Fortaleza ela tem a construção de jogo muito boa. O goleiro do Fortaleza, o Felipe Alves, é um excelente goleiro com os pés. Então, o Flamengo tentava tirar essa possibilidade do Fortaleza sair jogando com essa calma, com essa tranquilidade, para que o Fortaleza tivesse que tentar o chutão e o Flamengo tentasse ganhar essa segunda bola no meio de campo. Então, a gente vai ver que logo no início do jogo, o Flamengo conseguiu trabalhar bem a bola, conseguiu pressionar a equipe do Fortaleza e conseguiu recuperar 2 ou 3 bolas no setor ofensivo, no campo ofensivo, já próximo da área do Fortaleza. E a gente vê aqui um lance onde o Vitinho recebe essa bola e a gente consegue observar aqui o espaçamento que tem das linhas do Fortaleza, como a gente falou. E esse espaçamento faz com que o Andrés esteja sozinho. Só que nessa jogada o Vitinho, infelizmente, ele toma a decisão errada, tenta o drible para o fundo e a equipe do Fortaleza acaba roubando a bola. Então a gente, ao longo de todo o jogo, o Flamengo foi encontrando esses espaços, mas no primeiro tempo o Flamengo não conseguiu concretizar uma chance de perigo. De novo, a gente vê o Andrés tentando atacar a esse espaço entre os zagueiros, essa linha entre os zagueiros, com esse espaço aqui entre as linhas do Fortaleza muito grande mesmo. E o Andrés veio tentando e foi um dos jogadores que mais tentou a criação, que mais criou jogadas no primeiro tempo. E ficou sempre faltando aquele último passe, aquele acerto no último terço, aquela finalização um pouco melhor, aquele passe chave para o Flamengo conseguir criar uma chance realmente de perigo. Porque o primeiro tempo, apesar
do domínio do Flamengo, não tiveram chances muito claras, não foi de grandes chances, não foi de chances muito perigosas. Como a gente pode ver, o Flamengo dominava o campo, o setor ofensivo, principalmente as laterais. O Flamengo constrói muito pelas laterais com o Michael por um lado e com o Vitinho pelo outro, que não estavam fazendo muito boas partidas, mas o Flamengo não deixava de utilizar a subida do Mateuzinho, o Felipe Luiz ajuda muito essa segunda fase de construção do Flamengo, o Felipe Luiz pelo lado esquerdo. Mas a gente pode observar que a área e o meio, a cabeça da área aqui, ela não estava muito movimentada. O Andrés, ele acabava sendo esse jogador sozinho aqui nessa região e ele não recebia muito esse passe. Então, principalmente quando o Fortaleza baixava o bloco e e ficava esperando, deixava o Flamengo girar a bola com tranquilidade, mas o Flamengo o Flamengo não estava conseguindo encontrar esse passe que seria aqui no Andrés para poder que ele girasse ou que ele conseguisse gerar uma chance mais clara. Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, o Fortaleza promove uma mudança, que é a mudança do David. E essa mudança acho que dá um choque um pouco no Flamengo, porque o Mateuzinho tem que recuar um pouquinho mais. E essa mudança acho que dá uma balançada no Flamengo. Os primeiros 10 minutos do Fortaleza são um pouco melhor, só que logo aos 15 o Flamengo encontra o seu primeiro gol na partida. O Vitinho faz um movimento que eu acho que é um movimento muito importante hoje em dia no futebol, que é quase um bloco do basquete, que ele fica parado e ele não deixa que o goleiro saia com muita facilidade na pequena área. E esse movimento faz com que ele não consiga acertar a bola, não consiga ter tranquilidade para poder acertar a bola, e o Pedro consegue fazer esse ataque aqui. O zagueiro não consegue acompanhar, o Pedro. Esse ataque à profundidade do Pedro, do Gabigol, dos atacantes do Flamengo são muito bons. E aí o Flamengo encontra o primeiro gol, o Pedro chega livre, já coloca 1-0 e o Fortaleza sente o baque. Se vocês podem observar que aos 15 minutos acontece o primeiro gol e o Fortaleza não consegue acompanhar o ritmo, e logo dois minutos depois o Flamengo tem uma falta, o Andrés bate essa falta, a zaga do Fortaleza tem mais uma infelicidade, que é de desviar a bola, o goleiro só consegue rebater, e o Michael, que faz a movimentação correta aqui, que estava próximo à barreira, ele vira de costas já atacando, esperando o rebote, sozinho também, para poder fazer o 2-0 na equipe do Fortaleza. Com 2-0, o jogo fica muito mais, já ficaria muito mais tranquilo. A equipe do Fortaleza já tinha demonstrado que tinha sentido o gol, que já não estava conseguindo fazer os encaixes de marcação da forma perfeita, como ele conseguiu durante os 60 minutos, até os 60 minutos de jogo. E o Flamengo consegue mais uma vez, como vocês podem ver, aos 14h53, quase aos 15, saiu o primeiro gol, e aos 21 vai sair o segundo gol. O Flamengo trabalha uma bola, gira o jogo com seus zagueiros, encontra o Mateuzinho, que faz um 1-2 perfeito com o Andrés Pereira, e aí a gente tem que enaltecer a qualidade do jogador, né? Primeiro do Mateuzinho de fazer a leitura da jogada, e do Andrés Pereira de dar esse passe de primeira perfeito para o Mateuzinho chegar na linha, chegar no fundo, atacar a profundidade com muita tranquilidade e chegar a esse momento aqui, onde ele tem duas opções de jogada. O Flamengo tem dois jogadores teoricamente marcados, e mais o Vitinho chegando por trás. Ele tem essas duas opções. O jogador do Fortaleza, ele tem que dividir essa referência. Ou ele deixa o Vitinho sozinho e acompanha o Michael, ou ele acompanha o Michael e deixa o Vitinho sozinho. Então ele fica essa divisão de referência é muito complicada para o zagueiro. Ele toma a decisão de recompor a linha aqui, e o Michael ataca esse espaço e faz o terceiro gol do Flamengo na partida, o seu segundo gol. E daí em diante o Flamengo baixa bastante a intensidade, o Flamengo joga com muita tranquilidade, consegue girar a bola. Ainda tem um lance onde o jogador do Fortaleza é expulso, então a equipe do Fortaleza sente ainda mais
Eu acho que uma das mudanças, o Renato Gaúcho fez umas mudanças para poupar. Uma das mudanças que a gente tem mais gostado de ver, que eu tenho mais gostado de ver, é a entrada do Kennedy. Eu acho que é um jogador que está precisando realmente de ritmo, tá, dá para perceber que ele é um jogador que está precisando de ritmo de jogo. Primeiro ele coloca o Kennedy na direita, e eu acho que o Kennedy na direita ele vai trazer uma variação muito importante ainda para o Flamengo, porque a gente está acostumado com o lateral atacar a profundidade. Então, normalmente, o Kennedy vai cair por dentro e o Mateuzinho vai atacar essa profundidade. Só que com o Kennedy na direita, eu acredito que essa situação vai inverter. O Kennedy vai ser o jogador que vai tentar atacar mais essa profundidade. Então, eu acho que daí para frente a gente vai conseguir encontrar mais algumas variações táticas. Depois ele joga o Kennedy para a esquerda, para poder recompor a equipe, dá chance ao João Gomes, que muito tempo que não entrava, que também está aqui destacado tá aqui na imagem. Coloca o Lázaro, que é um garoto que ele tem dado oportunidade também, mas assim, ninguém que tenha se destacado muito, até porque a equipe estava ganhando de 3-0. Foram mudanças realmente para poupar alguns jogadores, já que o Flamengo o Flamengo sofre bastante com jogos das seleções, principalmente, e os jogadores ainda têm se lesionado durante as seleções, então o Flamengo tem tentado tem tentado mesclar os jogadores e poupar para que chegue até o final do campeonato com o máximo dos seus jogadores, com o máximo do seu elenco, com o elenco mais forte possível. O Flamengo fez uma partida muito boa, o Flamengo dominou a equipe do Fortaleza e com esses 3 pontos o Flamengo continua na disputa pelo título, que é muito importante, apesar de estar um pouco atrás do Atlético, o Flamengo continua na briga e quem sabe aí cada vez mais vai correr atrás e vai conseguir chegar ao título do Campeonato Brasileiro. Até mais, galera. Valeu, um abraço.